Oi, amigas, tudo bem? Eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou contar um caso que é bem difícil de acreditar, que é o caso do desaparecimento de Bonnie Hine. Bonnie Lynn Patuito Hine nasceu no dia 21 de maio de 1969 em Jacksonville, na Flórida. Na época do caso, ela tinha 23 anos e era casada com Michael Hine e tinha um filho de 3 anos chamado Aaron. A Bonnie e o Michael trabalhavam na mesma empresa, que era a empresa da tia do Michael, a Yvonne Hine, e ela trabalhava como contadora e ele como gerente. A Yvonne e a Bonnie eram muito próximas, muito amigas, e a Yvonne chegou a comentar que o Michael era extremamente abusivo com ela, e ela chegou a presenciar um episódio de agressão física onde ele bateu a porta com muita força e quebrou as unhas da Bonnie. Nessa altura do casamento, a Bonnie já estava muito cansada desse comportamento abusivo do Michael e ela planejava se divorciar, só que ela ainda não tinha comentado com praticamente ninguém, nem mesmo Michael sabia, apenas alguns amigos próximos e a própria Yvonne, que era muito amiga dela. Então, como ela era uma pessoa muito responsável, ela abriu uma conta e começou a guardar dinheiro nessa conta para ela conseguir se mudar. Não se sabe como, mas o Michael descobriu sobre essa conta e eles discutiram. Ele falou que, como ela era casada, a conta deles tinha que ser sempre conjunta e fez ela fechar a conta. Mas de qualquer forma, com a ajuda de um amigo, ela conseguiu continuar guardando dinheiro, só que ao invés de abrir uma conta agora, ela levava o dinheiro pessoalmente para casa desse amigo e guardava lá. Eventualmente, a Bonnie conseguiu dar entrada em um apartamento e até matriculou o Aaron em uma escolinha nova. Porém, no dia 6 de janeiro de 1993, a Bonnie chegou em casa por volta das 7h30 da noite. E ela ainda planejava passar na casa da Yvonne, porque elas estavam planejando um chá de bebê para uma colega do trabalho. Mas às 8h30 ela ligou para a Yvonne e falou que ela e o Michael tinham discutido muito feio, ela estava muito chateada, estava chorando. E a Yvonne até perguntou se a Bonnie queria que ela ligasse mais tarde para elas conversarem, mas a Bonnie falou que não, que estava tudo bem e que elas conversariam no dia seguinte. Essa foi a última vez que a Yvonne conversou com a Bonnie. Por volta das 9 da noite, o Michael ligou para sua mãe, Caroline, e falou que eles tinham discutido e que a Bonnie tinha saído e não tinha voltado ainda. Então ele pediu para a mãe dele ir até em casa e cuidar do filho deles para ele procurar pela Bonnie. A mãe dele falou que ele ficou fora por mais ou menos 45 minutos e voltou sozinho. No dia seguinte, o Michael não ligou para a polícia para falar sobre o desaparecimento da esposa dele. Ele apenas ligou para a Yvonne e falou que ele não estava se sentindo muito bem e que ele não ia trabalhar nesse dia. E a Bonnie também não compareceu ao trabalho e, obviamente, a Yvonne já ficou preocupada porque ela era uma mulher muito responsável. A 8 quilômetros da casa deles, um funcionário de um hotel encontrou a bolsa da Bonnie enterrada ali no terreno do hotel. E ele pegou a bolsa, guardou e ligou para a polícia para reportar porque ele não fazia ideia de quem era aquela bolsa. Então a polícia foi verificar e quando eles viram a bolsa dela, eles viram que tinha todos os documentos dela, tinha dinheiro, tinha os cartões. Então estava descartada a possibilidade de algum roubo, assalto e também dela ter fugido, porque com certeza ele ia precisar de todos esses documentos para fugir. A polícia contatou o Michael para falar que acharam a bolsa da esposa dele e o Michael contou aquela versão que ele tinha falado, que ele ligou para a mãe dele, saiu para buscar ela e ela não apareceu. Mas o detetive designado ao caso, o detetive Hinson, falou que não acreditou muito nessa história, então ele mesmo resolveu voltar ali perto da onde a bolsa dela foi encontrada e começou a dar voltas no local para ver se encontrava alguma pista. Que foi quando ele encontrou o carro dela. O carro dela estava estacionado próximo ao aeroporto
E na perícia eles descobriram que o banco do motorista estava muito distante para uma pessoa do tamanho dela. Ela não alcançaria os pedais, ou se alcançasse seria muito desconfortável para ela. Então, obviamente, ela não tinha dirigido o carro pela última vez. Eles também descobriram uma marca de sapato, um tênis esportivo muito específico e que, coincidentemente, o Michael possuía esse tênis. Além disso, eles escolheram uma amostra de uma areia que estava nessa pegada e essa amostra batia também com os sapatos do Michael. Apesar disso, o pai da Bonnie falou que não acreditava que ele tinha feito nada com a filha dele, falou que era super normal ter pegada do marido no carro da esposa e que ele mesmo dirigia o carro da esposa dele várias vezes e isso não significava que ele tinha feito alguma coisa à esposa dele. Convencido que o Michael tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da Bonnie, o detetive conseguiu que o filho deles, de 3 anos, conversasse com um psicólogo infantil e o filho deles foi muito claro, muito preciso nas palavras, falando que o pai dele matou a mãe dele durante uma discussão e escondeu o corpo dela. Mas como ele era uma criança de 3 anos, ninguém deu muita bola pro que ele falou. O próprio avô do menino, o pai da Bonnie, falou que a credibilidade de uma criança era uma coisa que não deveria ser levada a sério. Então acabou que não levou em nada. Mesmo assim, o juiz do caso colocou o Aaron à adoção, porque ele falou que como ele era a única testemunha do caso, ele estava em perigo, a segurança dele estava em perigo, então ele foi posto à adoção e depois ele foi adotado por um casal e o nome dele passou a ser Aaron Fraser. Depois disso, Michael acabou se casando novamente e se mudou de Jacksonville. E em 1999, como a Bonnie não apareceu, ninguém sabia o que tinha acontecido com ela, ela foi declarada morta. E o pai dela até ficou ressentido, ele tinha certeza que ela tinha fugido e deixado o marido e o filho para trás, ficou muito ressentido com isso, o que é um pouco estranho ele acabar acreditando mais no marido do que a filha sumiu, foi assassinada ou algo do tipo. Bom, os pais adotivos do Aaron realmente acreditavam nele, ele, apesar dele ser bem pequenininho na época, eles confiavam nele, sabiam que ele estava falando a verdade. A própria irmã dele, irmã adotiva, falou que ele sempre comentava que o papai tinha atirado na barriga da mamãe e ele fazia desenhos sobre isso também, e até no 8º ano ele chegou a fazer um ensaio descrevendo como o pai dele tinha assassinado a mãe dele e os avós tinham ajudado a esconder o corpo. Lembrando que na época ele tinha 3 anos de idade, então imagina quão perturbador foi para ele, com apenas 3 anos, presenciar tudo isso. Ele até chegou a falar que ele lembra de estar junto quando o pai estava escondendo o corpo da mãe, então é realmente muito pesado. Anos mais tarde, o Aaron e os pais dele resolveram processar o Michael por tudo o que tinha acontecido com ele desde a infância, e em abril de 2005 ele ganhou esse processo. Ele ganhou um valor de 26,3 milhões de dólares e a casa que era dos pais dele, né, da Bonnie e do Michael. Então, em 2014, o Aaron resolveu fazer uma reforma na casa e, quebrando uma parte de cimento que tinha no quintal, ele achou uma ossada. Então, essa ossada foi para análise e descobriram que pertencia a um humano. E mais tarde, em agosto de 2015, foi comprovado que essa ossada pertencia à mãe dele, Bonnie Ryan. É bem difícil imaginar que uma criança de 3 anos presenciou tudo isso, presenciou o assassinato da mãe e ninguém acreditou nele, e mais tarde foi ele mesmo que achou a ossada da mãe. Coincidentemente, o Michael havia alugado essa casa para outras pessoas em 2000 e no contrato ele deixou bem claro que ninguém podia mexer no quintal, ninguém podia fazer nenhum tipo de paisagismo ali, somente ali. E também foi encontrado, junto com o corpo da Bonnie, uma cápsula de um calibre 22 e o Michael também tinha uma arma dessa. O Michael foi preso no dia 24 de agosto de 2015 e foi extraditado de volta para Jacksonville.
e o julgamento dele teve vários atrasos até finalmente começar no dia 8 de abril de 2019. O Aaron e os pais dele testemunharam contra o Michael, inclusive 2 pessoas que estavam presas com ele, 2 homens, também testemunharam falando que enquanto ele estava preso, ele confessou ter matado a esposa dele e escondido o corpo dela. E um desses homens chegou a comentar que ele temia por sua segurança, por estar na mesma cela que ele. Ele tinha medo, porque o Michael parecia muito agressivo. E o Michael testemunhou a seu favor, falando que ele não tinha nada a ver com o caso, que ele não tinha matado a Bonnie, não tinha sumido com ela. Mas em 12 de abril ele foi considerado culpado de assassinato em segundo grau. E no dia 21 de maio, que coincidentemente era o aniversário da Bonnie, ele foi condenado à prisão perpétua. É muito difícil pensar, né, que uma criança tão pequenininha de 3 anos foi sujeita a assistir o pai assassinar a mãe e escondendo o corpo. Eu realmente não consigo imaginar como ficou a cabeça desse menino, até porque os pais adotivos dele falavam que ele comentava sobre isso o tempo todo. Me contem aqui o que vocês acharam desse caso, se vocês já conheciam. Todas as fontes que eu usei para pesquisar o caso estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu acho que o que a gente pode aprender com esse caso é sempre ouvir as crianças. Os adultos têm muita mania de achar que as crianças só falam baboseira, que elas não sabem o que estão falando, mas na maioria dos casos elas sabem sim. O próprio pai da Bonnie falou que não dava para acreditar no que uma criança diz, sendo que o neto dele estava certo o tempo todo. O caso de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui se vocês já conheciam esse caso. E eu vou pedir para vocês, se vocês gostam desse tipo de assunto, se inscreverem no canal e deixar um like que me ajuda muito. E até a próxima!